Olá, você que está nos acompanhando pelo nosso YouTube em videocast ou pelo nosso Spotify, Google Podcasts também em forma de áudio. Está no ar mais um FUNCERNcast, hoje com a presença do professor José Everaldo Pereira, professor do IFRN, Campus Natal Zona Leste, o antigo Campus EAD, e também coordenador de acesso discente do Instituto Federal, que hoje vai conversar com a gente um pouquinho sobre a oferta dos cursos técnicos de nível médio na forma subsequente. Professor Everaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio de videocast da FUNCERN. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre curso subsequente. A gente sempre aquela primeira pergunta, né? Na campanha desse ano, inclusive, a gente tentou utilizar mais o nome curso técnico, porque não deixa de ser um curso técnico, né? Até para facilitar o público em geral. Mas o que é esse curso subsequente ofertado pelo IFRN e como essa oferta se dá agora, neste momento? Os cursos subsequentes, eles são os cursos pós-médio, né? Ou seja, para aqueles candidatos, para aqueles estudantes que concluíram o ensino médio e agora desejam fazer um curso na educação profissional, um curso profissionalizante. Então, eles são cursos de tempos menores, né? A grande maioria em torno de 1 ano e meio até 2 anos, e que são focados nas áreas de atuação que cada curso se propõe. Deixa eu te fazer uma pergunta. São muitos campi, né? De Pau dos Ferros a Natal. Natal tem oferta em Rocas, Zona Leste, que é o EAD, né? Campus Natal Central, Parnamirim, cidade próxima também. E aí vai as cidades que são conurbadas também muito próximas aqui. Então, ou seja, tem uma diversidade de campi, de oferta, de realidade. Como é que é feito essa oferta? Em cada campi tem necessariamente essa disponibilidade por ano, por semestre, ou tem uma especificidade aí que, por exemplo, neste momento a gente só tem em alguns campi? Essa oferta, essa quantidade de oferta, ela está prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional da instituição, do IFRN, né? Que é o plano que projeta até 2026 as ofertas de cursos que cada campus irá fazer. Então, cada campus se organiza de acordo com a equipe de professores e é lógico, com a demanda de estrutura física que ele tem, as ofertas que ele faz a cada semestre. Por exemplo, esse edital agora, nós temos 12 campi fazendo oferta de cursos. No total, nós somos 22 campi do IFRN e nesse edital específico temos 12. Então, isso depende muito da organização de cada campus. Tem campus que oferecem o mesmo curso nos 2 semestres, no primeiro e no segundo. Às vezes oferta só em um deles. Entendi. Então tem especificidade, né? Tem. E de maneira geral, quantas vagas a gente tem hoje, quantas são ofertadas aí para essa entrada agora? Certo. Nesse edital, agora, nós temos 1.044 vagas distribuídas nesses diversos campi, nesses 12 campi ofertantes. Então, pelo que eu entendi, não necessariamente todos os campos têm, e aí pode ser que tenha um campo com uma oferta de um curso, de 2 ou de 3. Como é que essa distribuição foi feita ou está sendo ofertada? E isso também é sob demanda do campus. Né? Tem campus que está fazendo uma oferta única, outros fazem 2. Natal Central, por exemplo, tem em torno de umas 5 ofertas, mais ou menos, um pouquinho mais. Então, depende muito da estrutura, do tamanho do campus, a quantidade de ofertas que ele tem, de cursos distintos, e aí ele coloca entre um semestre e outro essa distribuição. Então, a melhor forma de o candidato que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo fazer, então, entrar no nosso portal da FUNCERN, portal do IFRN, para acompanhar essa oferta? A gente pode até citar alguns. Claro, fique à vontade. Né, para que o pessoal tenha ideia das áreas de atuação do IF, porque nós trabalhamos também por diferentes polos, né, espalhados pelo estado. Por exemplo, em Apodi tem uma oferta de química. Já em Caicó tem 2, eletrotécnica e vestuário. Se a gente vai para João Câmara, tem administração. Em Mossoró tem eletrotécnica, tem mecânica, petróleo e gás. No Natal Central e nas várias diretorias tem ofertas. Tem eletrotécnica, petróleo e gás, edificações, geologia, segurança do trabalho. Ou seja, é uma diversidade muito grande de cursos, de tipos. Parnamirim tem mecatrônica, que é o único campus do estado que oferta esse curso. Nós temos no campus Cidade Alta, né? Eventos e guia de turismo, né? Que já é uma área mais específica, né? Do campus. Manutenção e suporte em informática, nós temos na Zona Norte, temos em Santa Cruz, ou seja, em mais de um campus diferente. Então, a quantidade de oferta, o tipo de oferta vai muito de acordo com a proposta de cada campus.
Interessante. Eu acho que quem também tá nos acompanhando e assistindo agora, a gente esqueceu, mas vamos falar agora também rapidinho, um momento mexendo, viu, professor Everaldo? Certo. Né? Vou para essa câmera aqui, né, Thales? Aqui tem o nosso folder que foi produzido aí pelo nosso Núcleo de Comunicação e Marketing da FUNSERN, em parceria com a ACE, né, Comunicação e Eventos da Reitoria. Tá rodando aí ônibus na nossa cidade, vídeos na internet, redes sociais, cartazes e também folders. Então, você que está, porventura, professor, diretor de camp, se quiser, a gente ainda tem material para redobrar essa divulgação, né, professor Everaldo? Com certeza. Isso é importante chegar no público, né? Que a instituição está aqui para ofertar para a comunidade, então para atender a demanda da comunidade, né? Então é bom que chegue a comunicação ao maior número de pessoas possível para que eles possam se inscrever. Posso se inscrever. Em relação a essa oferta ainda, esses cursos é bom que se diga, eles são planejados de acordo com o arranjo produtivo das regiões, né? Isso. E exato. Os alunos, eles necessariamente precisam morar na região? Até uma pergunta que às vezes parece óbvia para a gente, né? Mas eu posso se inscrever em qualquer campo, desde que eu consiga morar lá, né? Isso, não é necessário que ele seja da região. Mas como todos esses cursos são presenciais, né, e são de segunda a sexta-feira, isso vai demandar que o estudante compareça ao campus todos os dias naquele turno que ele for cursar, seja manhã, tarde ou noite, ele vai ter que ir diariamente. Então é lógico que se o estudante estudar, morar numa região muito distante, isso vai causar aí algum nível de dificuldade para que ele frequente, mas não tem limitação por região, não. Você pode concorrer em qualquer um dos campos do Instituto. O senhor já falou a questão do tempo desses cursos. Em relação voltando agora para a questão de quem está querendo se inscrever, né? O que ele pode fazer? A gente tem aqui um QR Code, tem o nosso site da FUNSERN, o funsern.org também, o funsern.br, o próprio site do IFRN. Também está lá com todo o nosso material de divulgação. Como é que é a função dos atendimentos especiais, por exemplo, para as pessoas que precisam realizar essa inscrição? Como é que está esse funcionamento? O portal ele dá o suporte para que você faça as suas inscrições e, por exemplo, esse processo seletivo ele é através de prova, né? O candidato ele vai realizar uma prova de múltipla escolha, uma prova objetiva de língua portuguesa e de matemática, 20 questões de cada disciplina, e mais uma redação. Para fazer essa prova, o candidato que tiver alguma necessidade específica, seja uma pessoa com deficiência ou alguém que esteja passando por uma situação momentânea de necessidade de um atendimento diferenciado, no momento da inscrição, tem um campo específico para atendimento especializado, onde lá o candidato vai relatar qual é a sua dificuldade, o que ele precisa para que ele consiga realizar a prova da melhor maneira possível. E no caso de ser alguma enfermidade ou alguma deficiência, tem lá um espaço para ele explicar e para ele postar um laudo médico, por exemplo, que justifique aquela solicitação dele. Aí nós podemos atender, por exemplo, um candidato que tenha cegueira, um candidato que seja deficiente físico, assim como um candidato, por exemplo, que tenha autismo, por exemplo. Tem alguns atendimentos que nós podemos fazer para facilitar, não ele do conteúdo da prova, mas facilitar que ele realize a prova em iguais condições com os demais. Muito bem, isso é muito importante de ser dito, né? Porque significa o preparo que nós temos para com essas pessoas. Em relação ao cronograma, como é que está esse cronograma? Até o próximo dia 4, as inscrições? As inscrições elas vão até dia 4 de junho, né? No site funsern.br, lá seleciona o edital do técnico subsequente. Tem uma taxa de inscrição de R$30, né? E que essa taxa é para custear o próprio processo seletivo. E a prova está prevista para ser no dia 25 de junho. Onde será essa prova? No campus onde o candidato se inscreveu. Então, se o candidato se inscreveu para uma vaga do campus Mossoró, por exemplo, ele vai realizar a prova no campus Mossoró e assim por diante, com exceção se determinado campus tiver um número de candidatos muito grande, que o campus não suporte essa quantidade de candidatos. Então, a gente pode pedir a colaboração de alguma escola da região, mas que seja próxima ao campus, e aí divide esses candidatos para que eles realizem a prova nesse local. Então, não há dúvida, o candidato deve destinar a sua inscrição para o campo, que deve cursar, né, a oferta, e também é lá onde ele vai fazer essa prova. Isso. Em relação a cotas, professor, existem cotas? Como é que é o funcionamento dessa
demanda? Tem. O técnico subsequente, ele é abarcado aí pela Lei 12.711, que é a chamada Lei das Cotas, né? E criou a reserva de vagas para os cursos técnicos e para os cursos superiores nas instituições públicas, os institutos federais e as universidades federais e Cefetes. Nós temos reservado no mínimo 50% das vagas para aqueles estudantes que estudaram todo o ensino médio em escola pública. Como esse curso é pós-médio, né? Aquele que estudou o ensino médio em escola pública, ele pode concorrer a essas vagas destinadas a esse público. Dentro desse grupo, nós ainda temos fracionamento de vagas para quem é de baixa renda, para quem é preto, pardo ou indígena, são as cotas raciais, e também para quem é pessoa com deficiência. Então, no momento da inscrição, tem lá uma etapa específica em que o candidato vai dizer se ele estudou integralmente em escola pública, se ele se autodeclara preto, pardo, indígena, se ele é de baixa renda, aí explica o que é de baixa renda, o que é de baixa renda. A soma do que ganha todos os membros da família dividido pela quantidade de pessoas da casa. Você soma o que todos ganham, divide pela quantidade, esse valor tem que dar até um salário mínimo e meio. Se der até um salário mínimo e meio, ele pode concorrer pelas cotas de renda. E também o candidato, pessoa com deficiência, ele vai declarar lá nesse momento se ele se enquadra numa daquelas condições, e aí depois chamar a atenção aqui o seguinte: qualquer uma dessas condições que o candidato assinalar para concorrer, ele vai ter que comprovar depois, documentalmente, no momento da matrícula, caso seja aprovado. Senão ele é eliminado do Senão certame. ele é retirado do certame. Interessantes datas, pagamentos, aplicação da prova. Queria também passar uma informação aí da parte do atendimento da FUNSERN, né? A nossa produção já entrou em contato e nós recebemos essa pergunta. Se vocês que estão agora querendo se inscrever para esse ou os demais certames, né? A equipe de atendimento da nossa FUNSERN informa que deve ser enviado para o e-mail específico do certame, né? Inscrições ifrn@funcern.br, tá? Nós temos aí um tempo médio de, no máximo, 48 horas de resposta dessas perguntas. Então, em todos os editais da FUNSERN existe um e-mail específico. Basta lembrar que em alguns, isso daí, professor, é até curioso aqui, em alguns editais a gente tem ali o e-mail e um ponto final, porque o e-mail fica no final da frase, né? Então, muita gente tenta mandar o e-mail com aquele ponto final depois do BR. E aí volta, passa um tempão. Então, tenham cuidado. Neste caso, é inscrições ifrn@funcern.br, tá certo? Outras informações específicas que o senhor deseja passar, professor? Quem está agora nos ouvindo, seja pai ou pessoa, profissional, né, que já está no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, e deseja cursar dessas modalidades ou dessa oferta agora para este semestre, o que eles devem estar inteirados para poder fazer todo o caminho e não ter nenhum problema no processo de inscrição? Por exemplo, existe alguma probabilidade de ter uma inscrição dupla, ter uma cancelada? Pode fazer mais de uma inscrição? Como é que funciona isso? O edital ele prevê que cada candidato só pode ter uma inscrição, né? Então, o candidato até consegue se inscrever mais de uma vez, ele vai ver lá que ele tem mais de uma inscrição, mas o sistema só vai considerar a última inscrição paga. Se ele fizer mais de uma e pagar, só vai valer a última. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso, porque no período de inscrição, ele consegue até mudar essa opção dele de curso, por exemplo, até mesmo de campus. Mas depois do fechamento das inscrições lá no dia 4, não tem mais como alterar, porque isso influencia diretamente na concorrência do processo seletivo. Então, depois que nós divulgamos essa concorrência, que é logo após o final das inscrições, a gente não permite mais que ele troque nem de campus, nem de curso, nem de turno. Então, o cuidado que ele deve ter na hora do preenchimento com essas informações. Para a realização da prova, o candidato vai ter que apresentar um documento de identificação pessoal com foto, né? Então, o candidato que por acaso estiver com algum problema de documentação, perdeu e pretende participar do processo, veja que nós temos pouco tempo, no dia 25 de junho já essa prova. Então, o mais rápido possível, ele tente conseguir uma segunda via do seu documento de identificação, por exemplo.
Os documentos de identificação são diversos, pode ser desde de documentos de identificação relacionados a alguma carreira de advogado, por exemplo, né, de engenheiro, um CREA, como pode ser seu RG, como pode ser a carteira de trabalho que venha com foto. Então, tem diversos documentos que você pode utilizar para identificação, mas sem o documento de identificação com foto, não realiza... Ou seja, não venham com xerox, né? Acontece muito. Mesmo cópia colorida, autenticado em cartório, não é aceito. Tem que ser o documento original. Ok, professor Everaldo, mais uma dica para os candidatos ou a gente conseguiu passar o recado? Eu acho que, assim, no geral, a dica é concorram, participem, né? Porque hoje aí o mundo do trabalho, aí as ofertas de emprego estão surgindo. A nossa economia, a gente está sentindo uma mudança na economia, ainda muito pequena, mas a gente está sentindo que a economia está tendo alguma reação. E com essa reação, os postos de trabalho começam a surgir. E esses postos vão ser ocupados por aqueles melhor qualificados. Então, você tendo a oportunidade de fazer um curso numa instituição de qualidade gratuito, eu acho que não deveria perder a oportunidade. E sempre concorrendo e ganhando prêmios como uma das melhores do país, né? Exato. Exatamente nessa área da educação profissional e tecnológica. Conversei então com o professor José Everaldo Pereira, professor do IFRN Campus Natal Zona Leste e coordenador de acesso discente ao IFRN. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. E você que está em casa, curta, compartilhe, comente e também leve essa informação para todo mundo aí do nosso Rio Grande do Norte, em vários municípios com o campi do nosso Instituto Federal, ofertando aí cursos técnicos na modalidade subsequente. A gente se vê no próximo videocast. Até lá!